E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fox, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui desse canal. E que jeito, né, meus amigos, de começar um canal, de começar um vídeo, do que, se não, uma listinha, né, uma lista. Nesse caso, jogos com platinas complicadas, com platinas difíceis. Lembrando que esse vídeo ele é completamente uma opinião, eu não tirei isso de lugar nenhum, eu só vou falar de jogos que eu joguei, então tudo aqui é 100% a minha experiência. A ideia desse canal é trazer um bate-papo aqui, trazer um espaço pra gente conversar, porque afinal o que a gente quer falar é de videogame, cara. A gente gosta de videogame. Eu quero trazer essa comunicação bem próxima com vocês. Eu não quero aquela coisa robótica, engessada, com muita tecnicalidade, mas sim pra um espaço pra gente falar de videogame, porque é isso que importa, né, gente? Falar do que a gente gosta. Então, gente, abrindo a lista aqui com Zombie, um jogo bem desconhecido, na verdade, passou fora do radar de muita gente aqui, um jogo da Ubisoft, que inicialmente ele saiu para Nintendo Wii U, ele era exclusivo de Wii U, o nome dele nessa plataforma é Zombie U, né, e quando ele foi portado para Xbox One e PlayStation 4, ele saiu só como Zombie. Esse jogo, na verdade, ele é uma espécie de remake, ou um reboot, de um jogo clássico, bem antigo. E o foco aqui é a platina. Esse jogo, até que ele tem uma platina tranquila, mas o troféu que pega é o troféu inefreável, cujo requisito pede que você zere o jogo numa dificuldade que se chama infernal, não, sobrevivência, isso, que você não pode morrer. Porque a mecânica do jogo matriz é que você controla um personagem e caso você morra, você perde aquele personagem e assume o papel de outro. Só que nesse modo você não pode trocar de personagem. Você tem que ir com o mesmo personagem do início ao fim do jogo. Ou seja, não importa se você tá no começo, na metade do jogo ou no fim, se você morrer, você volta tudo pro começo. E como ele é um jogo survival horror, um jogo de sobrevivência, você tem que gerenciar muito bem os seus recursos, tudo, a quantidade de vida que você pega, os chocolates, as armas, munição, e principalmente decorar certos trechos, já tá bem familiarizado com o próprio script do jogo, né, pra poder prosseguir, pra poder conseguir zerar. E fazer isso é uma grande façanha, viu? Tanto que eu consegui, foi o primeiro troféu de um jogo survival horror mais complicado que eu consegui. Fiz esse troféu em 2016 e eu cheguei no final do jogo com a barra de vida no final. Eu tava quase morrendo para alguns zumbis, mas eu, por pouco ali, eu consegui. Lembrando que dificulta mais ainda porque muitos ataques de certos inimigos são hit kill. Principalmente zumbis comuns, quando você não tem um certo item do jogo, qualquer agarrão de zumbi pode te matar instantaneamente, mesmo com a vida cheia. Então, por essas e outras questões, essa é uma das platinas mais difíceis que eu consegui, né, meus amigos? Então, é isso. Próximo jogo, meus amigos, é The King of Fighters The Orochi Saga, a coletânea lá do PlayStation 2, que foi trazida, né, pro PlayStation 4. E a dificuldade dessa platina, ela tá mais relacionada ao fato de serem 5 jogos, né? Muitos deles são bem básicos, né? Pedem que você zere o modo história ali, padrão, com todos os times, tranquilamente. Só que alguns troféus complicam muito, como o caso que é o troféu de você zerar com o time das garotas em todos os jogos, ou seja, 94, 95, 96, 97, 98 e 98, sem usar nenhum continue. Ou seja, você tem que derrotar o Rugal, tanto no 94 quanto no 95, você tem que derrotar o Goenitz, tem que derrotar o Orochi e o Rugal do 98 sem perder o seu trio. Eu devo admitir que eu fiz certas gambiarras para conseguir esse troféu, então eu ganhei algumas partidas com time up, né? O tempo pelo tempo, eu dava alguns golpes no Rugal seguro e deixava a vida dele ali próxima de acabar e deixava a partida acabar por tempo para eu conseguir ganhar, mas ainda assim acaba sendo um troféu muito difícil, né? Uma platina muito difícil, porque ela te exige que você domine bem o moveset do chefe que você está enfrentando, que você domine bem o jogo de modo geral, porque você não pode perder para nenhum trio, certo? Fora isso, um troféu do 94 que eu me recordo que também é complicadinho é o troféu de você zerar com o time dos esportes, que é um dos times mais detestados do jogo, né? Isso pela comunidade de KOF. Sem perder nenhum continue também. Mas esse é um troféu exclusivo do 94. Esse do time das garotas acaba sendo o mais difícil. Então, exige que você conheça muito bem do jogo e que você domine, né, as mecânicas e principalmente o moveset das personagens. Porque, por exemplo, a Yuri, ela é ótima se você joga bem com o time Art of Fighting, né, pra dar os Raul Shoukokens, os Shoryukens. E é isso. Também considerado por mim uma platina difícil por esse troféu. Então, vamos pro próximo.
Agora a barra vai começar a pesar, porque eu deixei os dois últimos como os mais difíceis dessa lista, e vocês vão entender muito bem por quê. O próximo, meus amigos, é Crash 1. Meu amigo, pensa num troféu de platina complicado, porque além da parte completista do jogo, onde você tem que pegar todas as caixas das fases sem morrer, que é um critério exclusivo do Crash 1, porque no Crash 2 e Crash Warped você pode pegar todas as caixas da fase e morrer tranquilamente, mas contanto que você chegue no final e pegue todas as caixas, nesse não. Um dos critérios é que você pegue todas as caixas de todas as fases e não morra, para que você consiga pegar o diamante daquela fase, que inclusive te libera, te concede acesso a novas fases, a fases exclusivas, certo? Então, como se isso já não bastasse, a parte que complica mesmo, e nem é isso o ponto mais complicado, a parte que complica mesmo são os benditos dos Time Trials, porque em algumas fases complicam demais. Eu já tenho, na verdade, muitas pessoas têm bastante dificuldade em troféus que envolva speedrun, né? Você decorar uma fase, você correr bem rápido e zerar no menor tempo possível, completar um nível no menor tempo possível. E é o caso desse jogo. As fases da ponte, certas fases com trechos muito longos, aquelas do templo, do segundo mundo, exigem muito de você para que você consiga passar e conseguir pelo menos ali a penúltima medalha, né? A medalha do meio. Você não precisa pegar o melhor tempo, mas o segundo melhor tempo você precisa. E já é muito, muito complicado. Mas de longe, pelo menos na minha experiência, o nível mais complicado de se obter essa medalha, com certeza, é a última fase antes do Neocortex, que é a The Lab. Porque o seu tempo ele tem que ser praticamente perfeito, você tem que pegar muita vantagem, você tem que decorar muito os trechos, onde você tem que pular, os seus pulos e giros, e cada movimento precisam ser precisamente certeiros, precisam ser um timing muito bom. Você vai ter que aprender quase técnica de speedrun para poder passar disso aí. Quase perfeito mesmo. Isso para poder pegar o segundo melhor tempo. Então o critério que já é estabelecido já é muito alto, certo? E por conta disso, por conta desses time trials, por conta de todos os níveis do jogo precisarem ser completados pegando essas medalhas, é o que fazem a platina do Crash 1, né? Ser infernal, cara. Ser complicadíssima. Isso se você não colocar, isso que eu tô desconsiderando os troféus da DLC, né? Storm Ascent, que aí já é outra coisa. O time trial dessa fase com o troféu de pegar todas as relíquias. Eu não tô nem levando em conta isso, porque aí a dificuldade subiria ainda mais. Mas Crash 1 é sim um jogo bastante difícil. Até por conta das mecânicas do jogo, elas serem bem mais limitadas. Porque você não tem o dash do segundo jogo, você não tem ali o double jump do terceiro, você tem os movimentos padrões do Crash, que é o giro e o pulo. Então você vai ter que se virar bem para conseguir a platina. E finalmente, meus amigos, o que eu considero uma das piores platinas pra eu conseguir fazer, tanto que eu demorei anos. Eu comecei essa platina em 2019, só terminei em 2021. Demorei um bom tempo até conseguir, né? Isso exclusivamente por conta de um troféu. Mas calma, vamos por partes. Até então, você vai olhar a lista de troféus, você vai jogar o jogo, ele é até que tranquilo. Você vai ter que se preocupar com coisas mais completistas, pegar ali um troféu ali, pegar uns coletáveis aqui, zerar o jogo com tal dificuldade, na mais difícil, pegar todas as armas, abrir todos os armários, fazer todos os upgrades no Sebastian, até aí tudo bem, mais um jogo normal. Mas o que separa esse jogo de um jogo tranquilo de se platinar para um jogo horrendo, um jogo muito difícil, é o troféu que exige que você zere o jogo no modo clássico. E aí você me pergunta o que é o modo clássico. E eu te digo, o modo clássico ele nada mais é do que equivalente à dificuldade mais difícil do jogo, né, padrão que a gente tem. Só que o problema é que você tem o critério de salvar o jogo até no máximo 7 vezes. E isso nem é o pior. Você não pode fazer nenhum upgrade no Sebastian durante o jogo todo. Sim, você não tem gel verde para poder fazer os upgrades na cadeira de rodas. Você não tem o gel vermelho. Você não pode upar as armas do Sebastian na oficina. Você tem que zerar o jogo da mesma forma com que você começou. No máximo, trocando alguma arma que você pega. Uma sniper, uma 12, a besta. São suas únicas... seus únicos itens, as únicas formas que você vai ter de zerar o jogo, cumprindo todos esses requisitos. O que é uma tarefa extremamente difícil, porque esse jogo tem trechos extremamente scriptados, que se você cometer um pequeno erro sequer,
você morre e volta, às vezes 2, 3 capítulos, dependendo do seu gerenciamento de save. Fora que, como você não pode upar o Sebastian, a vida dele é muito pequena. E para alguns inimigos, 2 hits são o suficiente para te matar. Lembrando que o Sebastian, quando vai se curar, ele fica exposto. Ou seja, você pode morrer enquanto tá fazendo uma cura. Certas lutas de chefes e batalhas contra certos inimigos que dão hit kill são, assim, cruciais, são inevitáveis. É uma coisa que você tem que decorar num nível que o jogo tem que estar mapeado na tua cabeça a ponto de tu saber a programação de tal inimigo, até que ponto do cenário ele vai te perseguir até ele te deixar em paz, para que ele não consiga te alcançar. E, além disso, voltando na questão dos upgrades, como o Sebastian ele não pode ser upado, ele anda extremamente devagar, agachado. E o stealth é uma coisa muito contínua nesse jogo, porque você tem que evitar muitas e muitas batalhas. Então, até se locomover no stealth é uma tarefa complicada, porque o movimento é muito restrito, ele se move muito devagar. Então, às vezes, você passa por trás de um inimigo que sabe-se lá por quê, pode simplesmente virar as costas só porque ele viu um vento bater ali e vira pra te achar, mesmo que você não tenha feito o menor barulho sequer. E torce para que você consiga ter algum tempo de reação, porque se você for enfrentar alguma daquelas enfermeiras, for um daqueles zumbis enfermeiras, ele pode te dar 2 hits seguidos e te matar, e você simplesmente ver a sua barra de vida zerar, mesmo ela estando cheia, e simplesmente morrer. E pra encerrar, eu vou dizer o que é a coisa que mais dificulta essa platina, que não é nem o requisito desse troféu em si, é que os jogos da Bethesda em terceira pessoa, os Devil Within de modo geral, tem a jogabilidade meio esquisita. A gunfight, a gameplay, a gunplay, ela é bastante complicada. Então, isso faz com que o movimento do Sebastian seja meio durão, com que o personagem seja difícil de mexer, certas superfícies estranhas de escalar, porque você sobe com o personagem e de repente ele cai. Então, tem essa dificuldade da gameplay que o jogo tem no próprio núcleo em si. Dificuldades essas que você já enfrenta no modo história padrão, jogando no normal ou no difícil. Você já percebe que a jogabilidade ela não é tão fluida, ela não é tão bem desenvolvida quanto a de um Resident Evil da vida. Então isso dificulta muito, muito, muito. E eu tenho que admitir pra vocês que eu só platinei esse jogo porque eu soube que tem como você usar cheats, né, pra você ficar com vida infinita. Sim, eu tenho que admitir isso pra vocês, eu não vou esconder. Lá pelo capítulo 13, eu não aguentei. Fora isso, eu fiz o jogo todo na raça. Cheguei até o capítulo 13, não aguentei, coloquei o cheat de vida infinita porque eu não ia conseguir platinar. Eu simplesmente não ia conseguir platinar. Não, pelo menos sem iniciar a minha run toda do zero. O máximo que eu cheguei foi que meu último save estava no capítulo 3 e eu fui pro capítulo... Cheguei ao capítulo 15. Morri, voltei todos esses capítulos atrás e eu fiquei dizendo muito frustrado. Aí eu, não, quer saber? Eu vou ativar porque... É muita tortura. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou uma coisa assim, como eu esperava, que é bem uma questão mais bate-papo, uma coisa de conversa, que é o que é a minha intenção que seja, né? Que seja mais uma conversa próxima de vocês, sem muita tecnicalidade, sem muito frufruzice em cima. E é isso, gente. Se vocês gostarem, eu posso fazer uma segunda parte, porque ainda tem muito jogo difícil de se platinar. E a gente se fala. Grande abraço. Falou!